artes do Brasil. Gilberto de Melo Freire foi um polimata brasileiro. Como escritor, dedicou-se à enaística da interpretação do Brasil sob ângulos da sociologia, também na antropologia e na história. Também foi autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. E também é considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. A teoria de Gilberto Freire era a teoria da democracia racial, que inclusive foi criticada por membros que lutavam contra o racismo daquela época, pois apresentava um mito de que havia uma democracia entre a relação de escravos e senhores, período colonial. Nascido em São Paulo em junho de 1902, Sérgio Buarque de Holanda foi um historiador, sociólogo e escritor brasileiro. Sérgio Buarque foi considerado como um dos fundadores da modernidade historiográfica brasileira. O mesmo introduziu os estudos de Max Weber no Brasil. Baseado na sua teoria, desenvolveu o conceito do homem cordial, que décadas depois continua sendo o modelo explicativo do homem brasileiro. Um dos seus principais trabalhos como sociólogo foi o mito do homem cordial. O homem cordial tinha como as suas virtudes a hospitalidade, generosidade, a expansividade emocional, caracterizadas pelo legado da vida rural e colonial brasileira. A cordialidade do homem brasileiro é um fenômeno que existe parcialmente entre as camadas favoráveis culturais e socioeconômicos. Entre as pessoas na mesma hierarquia social, realmente existe certa cordialidade. Frente aos discriminados, no entanto, a realidade é bem distinta, visto que eles são torturáveis, pressionados e imoráveis. Só que o homem cordial ele foi mal interpretado, pois as pessoas não deram o trabalho de ler as raízes do Brasil ou livros magistraus. Para aqueles que não leram o texto-fonte da sua cultura, pega os conceitos pelas beiradas, dependurando a situação capenga. Mas o que seria um homem cordial? Segundo Sérgio, o homem precisa expandir o seu ser na vida social, precisa estender-se na coletividade, não suportar o peso da individualidade, precisa viver nos outros. Essa necessidade de aproximação afetiva do outro pode ser notada em títulos expressos até nas expressões linguísticas. Nascido em 1920 em São Paulo, Florestan Fernandes desenvolveu a sua teoria da obra que fala sobre a desigualdade social. Mas por ter vivido essa desigualdade, Florestan Fernandes ele dedicou a sua obra intelectual, a sua vida a defender as seguintes pautas: a redução dessa desigualdade, a inserção do negro na sociedade brasileira e a democratização do ensino. Sua obra tem como objetivo entender a situação do negro na sociedade a partir das teorias marxistas. Fernandes analisa a inserção do negro quando ele passou de ser propriedade para ser um ser dotado da liberdade. Ao estudar o problema do negro pela visão de Marx, Florestan afirma que os mais prejudicados no contexto da luta de classes será o negro. Mesmo que o branco seja pobre e proletariado, o negro sempre sofre o componente da discriminação racial. Fernandes dizia que a desigualdade era como se fosse uma hidra que se recupera a cada golpe que sofre.